Saudações, aqui quem fala é o professor Brian Simon e o nosso objeto de conhecimento será o princípio de Arquimedes. Bem, vamos então a uma situação-problema. Por que um navio com toneladas de ferro não afunda quando navega no mar? É interessantíssimo essa pergunta, porque imagina só um navio com toneladas e toneladas flutuando sobre o mar, é muito interessante. Então, não somente para um navio, mas outros corpos também flutuam sobre a superfície de um líquido. E para responder essa pergunta, vamos estudar, vamos aprender e compreender a aplicação disso a partir do princípio de Arquimedes, que retrata o seguinte: o valor do impulso que atua sobre um corpo mergulhado em um líquido é igual ao peso do fluido deslocado. Aí, se você for perceber, temos aqui um objeto que vai ser imerso a um fluido que está dentro de um recipiente. E quando esse objeto for mergulhado, uma parcela desse fluido passa para a vasilha, onde está marcando ali uma balança que mede já em Newton, né, a força, que é o peso do fluido, de 3 newtons. E essa quantidade de matéria, como podemos perceber, ela foi multiplicada pela aceleração da gravidade, onde se computou um peso. E esse peso desse líquido que foi deslocado a partir de um objeto imerso é igual ao empuxo. E já que o empuxo, como você pode perceber, é uma força, essa força ela age em fluidos, ela tem direção, sentido e intensidade, porque trata-se de uma grandeza vetorial. Então a direção é na vertical e o sentido é para cima, contrário à força-peso. A intensidade também pode ser medida a partir da expressão matemática. O empuxo é igual a D, que é a densidade do líquido, multiplicado por V, que é o volume do corpo submerso ao fluido, multiplicado pela aceleração da gravidade. E essas três grandezas, densidade, volume e aceleração, são diretamente proporcionais ao empuxo. E lembre-se, empuxo é devagar. Só um trocadilho para você memorizar. Coloquei algo super importante também para você ficar atento. Se você perceber que um corpo ele está em equilíbrio em relação à linha do fluido, né, à superfície de um determinado fluido, o empuxo vai ser igual ao peso. Mas implicitamente esse empuxo vai ser igual a peso porque a densidade do fluido é igual à densidade do navio. Então ele fica em equilíbrio. Caso esse corpo mergulhado ele venha a subir, por exemplo, se colocou ali foi colocado no segundo exemplo uma madeira e essa madeira começa a flutuar, a subir, né? Significa que o empuxo vence o peso. Então o empuxo é maior que o peso. Podemos explicar também que essa madeira tem densidade menor do que a densidade do fluido. E numa outra terceira situação, quando é que o peso é maior que o empuxo? O peso é maior do que o empuxo nessa terceira situação, porque a densidade da pedra é maior do que a densidade do fluido. Logo, o corpo vai afundar. Não esqueça disso. Tranquilo? Uma relação entre empuxo e a força-peso. Vamos então a algumas atividades. A primeira delas diz a seguinte: um objeto de volume 0,5 metro cúbico possui 30% do seu volume mergulhado em um recipiente com água, sabendo que a densidade do local é 9,8 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Determine o valor do empuxo. Aí nas alternativas você tem alternativa A, 1.000 newtons, B, 4.700 newtons, C, 2.700 newtons. Na D você tem 1.550 newtons, letra E, 1.470 newtons. Lembrando que o empuxo é igual à densidade multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado pelo volume imerso. Colocando as variáveis nos seus devidos lugares,
Temos então a densidade de 1000 multiplicado pela aceleração 9,8, multiplicado pelo volume, que é 0,5 metro cúbico. Lembrando que ele não foi totalmente submerso, só uma parcela, essa parcela foi de 30%. Aí eu coloquei aqui o valor em decimal 0,3. Multiplicando, teremos então um empuxo de 1.470 newtons. Beleza? Vamos bem? A próxima atividade. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover a escultura de ferro maciço localizada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram 2 cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura. Pois, por que fica mais fácil? Qual é a força que vai ser aplicada nesse corpo submerso? Tá certo? A um determinado fluido que vai ajudá-lo a minimizar o esforço. É o empuxo. Isso você já sabe. Agora vamos às alternativas. A escultura flutuará, desta forma. Os homens não precisarão fazer força para remover a escultura no fundo. Precisarão sim. Letra B. A escultura ficará com peso menor. Com peso menor, quer dizer que a massa dela vai diminuir e a aceleração da gravidade vai também diminuir? Não, o peso vai se manter constante ali. Lembrando que o peso da escultura é o produto da massa e da aceleração. Então não tem como mudar o peso, a não ser que mude a quantidade de matéria ou então a interação gravitacional. Dessa forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Letra C. A água exercerá uma força na estrutura proporcional à sua massa e para cima. A massa ou o peso? Percebe um errozinho aí. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso. Mais um erro aqui, anular a ação da força-peso. Letra D. A água exercerá uma força na escultura para baixo. Para baixo não, ao contrário. O empuxo é vertical para cima. Continuando. E esta passará a receber uma força ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força-peso na escultura. Mais uma vez, ele está dizendo que vai cancelar a força-peso. Letra E. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Esta força somará a força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que a força-peso. Perceba então que você tem a força do trabalhador puxando para cima, mais um empuxo para cima, então você tem uma força resultante com certeza maior do que a força-peso. Letra E. Essa é a nossa resposta. Vamos então a mais uma questão. Um objeto homogêneo colocado em um recipiente com água tem 32% do seu volume submerso. Já em um recipiente com óleo, esse objeto tem 40% do seu volume submerso. A densidade desse óleo em grama por centímetro cúbico é igual a... Note que ele já deu o valor da densidade, correto? Que é 1 grama por centímetro cúbico. E aqui nós temos as alternativas. 0,32, letra B 0,40, 0,64, 0,80, 1,25. Bem, você tem que pensar da seguinte forma. O empuxo vai agir nos dois fluidos. E esse empuxo, nos dois casos, tanto na água quanto no óleo, o empuxo será igual ao peso do objeto. Por isso, podemos aplicar a seguinte equação do empuxo em cada caso e depois igualar os resultados. Muito bem, para a água temos dVg, ou como ele coloca aí, dGv, que é a densidade da água, aceleração da gravidade e volume imerso.
Aí colocando os valores, a densidade D1, 1 grama por centímetro cúbico. A aceleração da gravidade, G. E o volume em percentual, né? Tirando aquele percentual e transformando para decimal, 32% dividido por 100, aí dá 0,32. E para o óleo temos o empuxo, a densidade do óleo, a aceleração da gravidade e o volume imerso. No caso foi 40%. Então a equação fica: o empuxo no óleo é igual à densidade do óleo multiplicado pela aceleração da gravidade. Aí passando aquele percentual, 40% para decimal, fica 0,4 V. Lembrando que o empuxo aplicado em um fluido vai ser igual ao aplicado no outro fluido. Tranquilo? Aí você iguala essas equações e você acaba tendo uma densidade do óleo igual à relação de 0,32 dividido por 0,40. Então a densidade do óleo é igual a 0,8 grama por centímetro cúbico. Muito bem, vamos a mais uma atividade. A expressão "isso é apenas a ponta de um iceberg", muito usada conotativamente hoje em dia para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido. Faz-se referência a uma situação física. Assinale a alternativa cujos dados relacionam-se corretamente com essa situação. Letra A: poder das pontas e a rigidez dielétrica. Letra B: Arquimedes e o teorema de empuxo ou princípio do empuxo. Letra C: Pascal e o princípio da prensa hidráulica. Letra D: Newton e o princípio da ação e reação. Letra E: a lei de Stephen e a diferença de pressão. Qual é que você marcaria? A letra certa é a letra B. A expressão faz referência à pequena porção do iceberg que fica exposta acima da superfície da água. Os icebergs são formados por por água doce no estado sólido e a densidade da água é menor que a densidade do líquido. Dessa forma, apesar de sua grande massa, apenas uma pequena porção dos icebergs fica para fora da água. A força responsável pela sustentação desses grandes blocos de gelo é o empuxo, descrito pelo princípio de Arquimedes. Mais uma atividade para você. Muito bem. O empuxo é um fenômeno bastante familiar. Um exemplo é a facilidade relativa com que você pode levantar-se dentro de uma piscina em comparação com tentar levantar-se fora da água, ou seja, no ar. Sobre o princípio de Arquimedes, que define o empuxo, marque a proposição correta. Bem, letra A: quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso do corpo. Letra B: o princípio de Arquimedes somente é válido quando corpos mergulhados em líquidos e não pode ser aplicado em gases. Já errou aqui. Aplicado em fluidos, generalizando gases, líquidos e vapores. Letra C: um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre uma ação de uma força vertical para cima igual ao módulo do peso do fluido deslocado. Tá lindo aqui, hein? Continuando. Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo. O empuxo sobre ele é nulo. Preste atenção. Velocidade constante significa que o corpo está em equilíbrio. A força resultante, que é igual a zero, não significa que o empuxo é cancelado. Letra E: dois objetos de mesmo volume, quando imersos em um líquido de densidade diferente, sofrem empuxos iguais. E a letra certa é a letra C. O empuxo,
O teorema do empuxo diz que o módulo da força de empuxo exercida sobre um corpo depende diretamente do volume do fluido deslocado pelo corpo imerso. Portanto, essa alternativa está correta. Até a próxima, querido, minha querida, e um forte abraço.